O show começa com Chan, uma garota de uma família rica que mora com o avô. No dia anterior ao seu noivado, ela sonha com seus pais, e sua mãe lhe diz que na Universidade Monk ela encontrará a vida que procura. No dia seguinte, Chan decide vender todos os seus presentes de noivado, coloca a amiga Na em seu vestido de noiva e foge. Quando o noivo percebe que ela sumiu, ele manda os homens do avô atrás dela, mas ela consegue escapar. Ela recebe uma mensagem de que amanhã, ao meio-dia, é o último prazo para se inscrever na faculdade, apenas para descobrir que seu avô cancelou todos os seus cartões de crédito. Quando ele percebe que ela comprou uma passagem para sair da cidade, ele se lembra de como uma vez lhe disse que seu pai causou a morte de sua mãe e que o amor verdadeiro não existe. Ei! Você esqueceu de curtir o vídeo Você também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever nos Dramas Resumidos. e deixar um comentário abaixo. Chan muda sua aparência ao chegar na nova cidade. Enquanto caminha, ela acidentalmente troca de bolsas com um homem em quem esbarra. Mais tarde, ao tentar comprar comida, ela percebe que a bolsa foi trocada. Agora, sem dinheiro, ela começa a mendigar, mas acha difícil por causa de sua aparência sofisticada. Um rapaz percebe e a ensina a mendigar de forma eficaz. Então, ela vai a um show de um cantor famoso, Psy, que atende por Sua Alteza. No show, ela avista os homens de seu avô e corre. Enquanto isso, os homens do pai de Psy também estão lá para levá-lo ao casamento de seu pai, dizendo que se ele recusar, eles o levarão à força. Psy diz a eles para esperarem do lado de fora enquanto ele se troca, mas, em vez disso, ele foge disfarçado de garota. Eles rapidamente percebem que é ele e o perseguem. Enquanto Chan está escapando, ela vê Psy se trocando e impulsivamente o abraça para evitar ser vista. Eles passam pelos guardas sem chamar atenção. Quando Psy avista os homens de seu pai, ele a puxa para um beijo para manter seu disfarce. Depois ele se desculpa, explicando que não quis beijá-la. Quando ele está prestes a sair, ela o para, pensando que ele está oferecendo um autógrafo. Ele percebe que ela não faz ideia de que ele é o famoso cantor Psy. Ela então pede a ajuda dele para encontrar sua bolsa, prometendo esquecer o beijo se ele ajudar. Juntos, eles recuperam a bolsa, mas ele se recusa a devolvê-la a menos que ela o ajude em troca, e a leva para o casamento de seu pai. No casamento, uma mulher se aproxima e, com ciúmes, pergunta quem é Chan. Psy pega o microfone e anuncia como sua noiva, interrompendo a cerimônia. Chan fica furiosa e discute com ele, e para acalmá-la, ele coloca algum dinheiro no bolso dela. O pai de Psy expressa desaprovação do noivado deles, e enquanto Chan está comendo, acaba em uma situação embaraçosa, tentando se limpar, mas em vez disso, causando uma bagunça. Ela tenta sair, mas os guardas a perseguem. Psy e seu pai chegam a um acordo. Ele cancelará seu noivado se seu pai cancelar seu próprio casamento. Psy concorda, e mais tarde, Chan se esgueira em um camarim e encontra um vestido. Sem perceber que voltou ao seu visual original, ela encontra Joe, o homem com quem havia trocado de bolsas. Ela pede a ele para fechar o zíper de seu vestido, e quando ela sai, ela vê Psy indo embora, sentindo-se irritada com ele por todos os seus problemas. No dia seguinte, Chan vai se inscrever na faculdade e vê os homens de seu avô. Ela muda sua aparência novamente para passar despercebida por eles. Após se inscrever, ela percebe uma foto de seu pai na parede e descobre com um professor que ele foi um dos melhores professores da faculdade. Ele era o chefe do grêmio estudantil e, depois que se formou, ninguém mais teve notícias dele. Quando Psy se encontra com seu empresário, ele descobre que uma foto dele com Chan viralizou. Psy não parece incomodado e deixa para seu empresário resolver. Um repórter liga para o empresário de Psy, que responde dizendo que foi apenas um mal-entendido e que Chan é simplesmente a assistente de Psy, nada mais. Mais tarde, Chan vai para seu quarto no dormitório e encontra Chan, que se torna sua amiga. Ela explica que há 3 pessoas famosas no campus. O primeiro é Joe, o presidente estudantil que se destaca academicamente no basquete. O segundo é Lin, um estudante rebelde de quem todos têm medo. E finalmente a Psy, o mais popular de todos, com uma enorme base de fãs. Assim que Chan o vê, ela o chama de diabo e diz que quer bater nele. Chang avisa que Psy tem muitos fãs e a aconselha a não se meter com ele para evitar ser expulsa. Um dos amigos de Psy diz a ele que sua noiva está no campus, mas Psy responde que não tem noiva e não a conhece. Enquanto Chan se afasta, ela acidentalmente esbarra em Joe e seus amigos, levando a uma discussão acalorada.
A segurança chega, percebendo que ela é nova, e pede sua identidade, que ela percebe ter deixado em seu quarto do dormitório, resultando em sua expulsão temporária da faculdade. Chang lhe diz que voltou ao quarto delas para encontrar a identidade, mas parece que Joe e seus amigos a pegaram, e ela terá que esperar até o dia seguinte para conseguir uma substituição. Mais tarde, Chan recebe uma ligação de seu avô perguntando onde ela está. Ela diz a ele que está em Yuncheng e não planeja retornar, então desliga. Ela vai a um restaurante, mas, depois de terminar a refeição, percebe que não tem dinheiro suficiente. Para resolver isso, ela arranca um pedaço de um pôster de Psy e escreve um vale. Quando o dono do restaurante descobre o que ela fez, ele faz Chan lavar pratos como punição. Chang chega para ajudá-la, mas enquanto estão lavando, alguns pratos escorregam e quebram. Chan culpa tudo em Psy, dizendo que, se ela o visse novamente, ela o bateria. Chang então revela que Psy está, na verdade, na mesma turma que elas. No dia seguinte, na aula, a professora apresenta Chan aos alunos, e o único lugar vazio é ao lado de Psy. Quando Chan se senta, ela estende a mão para cumprimentá-lo, mas Psy se recusa a apertar a mão dela. A professora insiste que ele deve tratar seus colegas de turma com respeito, então ele, relutantemente, aperta a mão dela com claro desinteresse. Enquanto a professora começa sua aula, Chan move sua cadeira para mais perto da frente, mas a professora pede que ela retorne ao seu lugar designado. Enquanto ela encara Psy, ela lhe diz que só porque ele está agindo como se não a conhecesse, não significa que as coisas acabaram. Ele responde que não percebeu que alguém tiraria a foto deles e a postaria online. Ele pede para ela esquecer o que aconteceu, mas ela pisa no pé dele, fazendo-o cair da cadeira. A professora os interrompe e pune ambos, designando-os para limpar a faculdade. Quando a professora sai, os fãs de Psy se reúnem em torno dele, mas Chan o segue, deixando-o um pouco nervoso. Ele diz a ela que qualquer problema pode ser resolvido, mas ela o soca e ele cai no chão. Então ela o arrasta para limpar. Outros alunos do campus começam a conversar, chamando-a de fã louca de Psy, especialmente depois que um vídeo dele a beijando viraliza. Ela quer discutir com eles, mas Chang a puxa. Mais tarde, ela encontra Psy e seu empresário, acusando-o furiosamente de ser a causa de todos os seus problemas. Ela o atinge, e Psy comenta que ninguém jamais ousou atingi-lo antes, tornando-o a primeira. Chan diz a ele que continuará a atingi-lo a partir de agora. O empresário de Psy sugere que ela se torne assistente de Psy, mas ela se recusa, ameaçando espalhar rumores sobre ele por toda parte. Alguns alunos de sua turma se aproximam dela, curiosos sobre seu relacionamento com Psy. Ela lhes diz que contará os detalhes se eles a ajudarem a encontrarem informações sobre um ex-aluno. Eles mencionam uma sala onde todos os registros de alunos são guardados, na qual ninguém pode entrar, exceto talvez Joe, já que ele faz parte do Grêmio Estudantil. Chan começa a espalhar rumores sobre Psy. Uma noite, ela se esgueira na sala e acidentalmente derruba uma pintura. Uma professora a pega e diz que a pintura vale $100, dando-lhe uma semana para pagar. Ela mais tarde segue Chang, descobrindo que ela trabalha em um restaurante para pagar sua mensalidade. Chan se oferece para ajudá-la e trabalhar juntas. Enquanto está lá, ela percebe Joe com seu irmão que fala rudemente com ele. Chan finge ser a namorada de Joe e acidentalmente derrama café no irmão dele. Chateado, o irmão de Joe sai e Joe pede a ela para não contar a ninguém sobre o comportamento de seu irmão. Ela promete manter segredo se ele a ajudar a entrar no Grêmio Estudantil, e ele concorda. Chan então compra comida e bebidas e começa a vendê-los em eventos do campus. Ela também coleta cartas dos fãs de Psy, dando-as a ele para uma assinatura em troca de uma taxa. Psy lhe dá dinheiro para comprar bebidas para os alunos em vez de assinar as cartas, e ela faz seu pedido enquanto está sentada. Quando Psy percebe que ela o enganou, ele fica com raiva e a repreende. Ela pega suas coisas e foge. Eles têm uma aula de natação, e enquanto todos os outros estão usando trajes de banho, Psy não está. Ela percebe e vai até onde ele está sentado, tentando empurrá-lo para a piscina, mas acaba caindo ela mesma. E ela não sabe nadar. Em vez de resgatá-la, Psy foge porque tem fobia de água. Lin vem em seu socorro, mas começam a circular rumores entre os alunos de que Lin não a teria salvado. Ele a teria deixado se afogar se a tivesse visto. Ela o defende, dizendo que o viu salvá-la, mas os alunos a provocam, dizendo que ela deve ter uma queda por ele.
Lin ouve, e assim que o percebem, eles se dispersam. Ela rapidamente explica que não queria causar problemas. Depois de uma semana, ela conta o dinheiro que economizou, mas não é o suficiente para cobrir os $100 mil. Ela pega o cartão de visita do empresário de Psy e concorda em trabalhar com ele. No dia seguinte, ela paga pela pintura, e logo a notícia se espalha de que ela é agora a assistente pessoal de Psy. Ela aluga sua cadeira na aula para os fãs de Psy, frustrando-o, e ele retalia dando a ela tarefas extras, chamando-a repetidamente. O professor deles anuncia que Psy recebeu a pontuação mais baixa da turma e designa Chan para ajudá-lo com seus estudos. O professor também menciona que haverá uma festa de boas-vindas para novos alunos, e os alunos pedem a Psy para cantar, o que ele concorda. Enquanto estão na aula, Chan o encara sem que ele perceba. Mais tarde, Joe a ajuda a entrar no conselho estudantil, e ela pergunta sobre os arquivos. Ele explica que o acesso é restrito, mas ele a leva para a sala do conselho estudantil, onde Chang também está presente. Ela se oferece para ajudar, e eles a fazem mover todas as cadeiras da sala como sua primeira tarefa. No dia seguinte, na aula, desenhos que ela fez de Psy são postados de um e-mail anônimo, e os fãs de Psy a atacam, deixando Chan chateada. Ela ajuda Psy com os estudos, mas ele fica frustrado quando ela lhe diz que ele não entende, então ele sai para praticar. Durante a prática, Psy escreveu uma música triste, que sua produtora rejeita porque não corresponde ao seu estilo alegre usual, deixando-o desanimado. Mais tarde na escola, ele canta a música para Joe, que ouve atentamente e percebe o significado da música, sentindo a frustração de Psy. Antes da festa de boas-vindas para novos alunos, Lin envia alguém para roubar o microfone para que Psy não possa se apresentar. No entanto, Chan descobre, recupera o microfone e o guarda para ele. Quando ele canta, ela se vê olhando para ele de forma diferente. No dia seguinte na aula, Psy percebe que Chan tem um arranhão na mão e lhe dá um curativo com a foto dele. Ela o provoca sobre a foto dele, depois cantarola a música que ele cantou na festa. De volta ao seu quarto, ela verifica sua frequência cardíaca e a encontra acelerada. Chang sugere que ela pode estar se apaixonando por alguém. Depois, Chan continua imaginando Psy em todos os lugares que vai. No dia seguinte, na sala do conselho estudantil, ela tenta irritar Psy, dando-lhe carteiras de estudante para distribuir. Chan retorna ao seu quarto e encontra Chang chateada. Ela pergunta o que há de errado, mas Chang diz que não é nada e que ela se sentirá melhor depois de dormir um pouco. Na manhã seguinte, ela diz a Chan que seu pai está doente há um tempo e está no hospital precisando de uma cirurgia cara. Chan a tranquiliza e promete ajudar. Ela decide fazer um teste para o videoclipe de Psy, mas quando vai, eles a rejeitam apenas pela aparência. Determinada, Chan decide se candidatar novamente sob um novo pseudônimo com seu visual natural. Desta vez, ela consegue o papel. De volta à aula, ela percebe Psy comendo chocolate, embora sua empresa o tenha proibido de comer chocolate ou fast food. Se ele quebrar essa regra, anula o contrato deles. Ela diz a ele que não o entregará em troca de sua ajuda na entrega de pedidos. Após concluir a entrega, ela dá a Psy um saco de batatas fritas e o ajuda a se exercitar. No dia seguinte, ela chega para filmar o vídeo usando seu nome e visual reais. E Joe a reconhece, lembrando-a do casamento do pai de Psy. Durante a filmagem, há uma cena envolvendo música de piano, e Chan se oferece para ajudar. Ela toca piano sem esforço, surpreendendo a todos. Quando a filmagem começa, ela relembra as ações passadas de Psy e pisa em seu pé como retribuição. Depois que terminam, ele pede o número dela e sugere que eles possam ser amigos, mas ela diz a ele que está apenas de passagem. Ela pega seus ganhos da filmagem e os dá à amiga. Enquanto estão juntas, algumas pessoas de repente a sequestram e descobre-se que Lin está por trás disso. Ele liga para Psy para informá-lo da captura de Chan e lhe dá o local. No entanto, Chan consegue escapar com sua amiga e elas acabam se escondendo em uma casa mal assombrada. Psy chega com Joe e Lin acusa Psy de ser uma distração para ele e revela que não quer que ele cante Breath, uma música que Psy escreveu para ela. Lin e seus amigos começam a atacar Psy, mas Psy eventualmente encontra Chan inconsciente na casa mal assombrada e a carrega para fora. Lin também a encontra mais tarde, mas percebe que seu tornozelo está torcido. Então ele ajuda a voltar para o dormitório. Enquanto a carrega, ele percebe que ela ainda está semiconsciente e, frustrado,
segura o rosto dela dizendo que ela parece horrível. Como ela é mais baixa que ele, ela sobe em um banco próximo para alcançá-lo e segura o rosto dele da mesma forma. Quando ela desce, ela tropeça e machuca a perna gravemente. Então Psy a carrega nas costas. No dia seguinte, Psy diz ao seu empresário que não cantará Breath e que aceitará qualquer penalidade da empresa. Chan, andando com muletas, encontra Joe e pergunta sobre Psy. Joe explica que desde a morte de sua mãe, Psy mudou completamente, e se ela quiser mais respostas, ela deve perguntar ao próprio Psy. Mais tarde, Chan e Psy conversam, e ela compartilha seu plano para se vingar de Lin. Psy se recusa a ajudar, mas quando ela menciona a mãe dele, ele fica com raiva e vai embora. Chang faz esboços de Psy, e no dia seguinte ela os mostra a ele, dizendo que o artista deve conhecê-lo muito bem. Naquela noite, Psy convida Chang para jantar em um restaurante, onde ele confia que não lançará a música porque machucaria muitas pessoas. Quando ela pergunta por quê, ele explica que a música foi escrita para uma garota que faleceu há 3 anos, e lançá-la o manteria em constante lembrança dela, algo que ele não está pronto para enfrentar. Chan fica sentada por um tempo antes de sair, sentindo-se desapontada, porque quando ela pediu a Psy para compartilhar sua história, ele se recusou. Ela percebe que Psy parece se aproximar apenas de garotas bonitas. Mais tarde, na faculdade, suas colegas de classe se aproximam dela, dizendo que querem ser amigas dela e compram lanches dela. No entanto, depois que uma das garotas come alguns dos lanches, ela acaba com intoxicação alimentar. Acontece que a comida estava vencida e os rumores se espalharam rapidamente por toda a faculdade, levando todos a evitarem comprar dela. No dia seguinte, enquanto Chan vai à loja onde comprou os lanches, Psy a para e oferece ajuda. Chan, frustrada, o soca e diz que não precisa da assistência dele. Psy, determinado a ajudar, vai à sala de vigilância, recupera as imagens e descobre que outra pessoa havia adulterado os lanches dela. Ele dá a gravação a Joe, que a mostra ao conselho estudantil, provando a inocência de Chan. Mais tarde, Chan é encarregada de limpar a sala de arquivo. Quando ela entra, ela também encontra Psy lá, assustando-a tanto que ela grita. Enquanto ele tenta sair, eles percebem que estão trancados juntos. Ela começa a ler o livro dele e encontra uma foto de seus pais, o que a leva às lágrimas ao perceber que sua professora já foi amiga íntima deles. De repente, ela ouve um inseto e, com medo, pula nas costas de Psy. Lin, que estava preocupado e contatou a segurança, chega e destranca a porta para eles. Ele está visivelmente bêbado, não muito consciente de si mesmo. Ele a segue até o dormitório dela, mas não consegue se lembrar do quarto dela, então ele acidentalmente acorda a todo lugar. Então, em um momento de ciúmes, ele pergunta por que ela está se aproximando de outras pessoas e insiste que ela não deve falar com ninguém além dele. Ele quase a beija, mas acaba adormecendo no ombro dela. Joe chega e o leva para casa. No dia seguinte, na faculdade, rumores voam sobre a noite deles juntos. O empresário de Psy aparece, explicando que alguém fotografou Psy no dormitório dela na noite anterior. Ele diz a eles que, como Psy tem um evento amanhã, com jornalistas presentes, Chan deve estar perto de Psy e agir como sua assistente. No dia seguinte, eles chegam ao evento, onde Chan diz aos repórteres que ela é assistente de Psy e que eles têm um bom relacionamento. Enquanto esperam que a cena de Psy seja filmada, Chan começa a sentir frio. Então Psy tira sua jaqueta e a dá a ela. Quando finalmente chega a vez de Psy, ele descobre que sua cena mudou, exigindo que ele caia numa piscina. Psy, aterrorizado devido ao seu medo de água, consegue passar na primeira tomada, mas é solicitado a refazê-la. Chan se oferece para tomar o lugar dele, e o diretor concorda. Depois que ela sai da piscina, sua maquiagem se desfez, e ela teme que Psy a reconheça. Então ela esconde o rosto e sai rapidamente. Andando pela rua depois, ela é assediada por um grupo de rapazes. Lin a avista, a ajuda e a escolta em segurança para casa. Mais tarde, Psy a leva para um lugar secreto no campus que só ele conhece e lhe dá um pequeno cacto, dizendo que é a primeira vez que ele traz alguém para lá. No dia seguinte, Chan senta com Psy e Joe e eles conversam sobre Chang. Chan brinca que Chang deve ser um fantasma, dada sua tendência a aparecer e desaparecer misteriosamente. A escola anuncia audições para A Bela e a Fera, e todos fazem uma aposta sobre quem conseguirá o papel principal. Chan ganha o papel, mas luta com sua performance. Ela sugere de brincadeira ao professor que Psy deveria interpretar o papel de Bella,
lembra a todos de como ele parecia convincente vestido de garota anteriormente. Psy fica irritado e diz a ela que ela seria uma ótima fera porque ela é feia. No final, ele é escalado como Bella, enquanto Chan interpreta a fera. Durante uma cena de piano na peça, ela toca uma peça, e quando a professora vê, ela sente uma sensação de familiaridade, como se tivesse visto alguém tocar daquela forma antes. Joe, percebendo-a tocando, percebe que Chan é, na verdade, Chang disfarçada. Mais tarde naquela noite, Joe senta com Psy e menciona que é óbvio que Psy tem sentimentos por Chang. Joe então pergunta diretamente a Psy se ele gosta dela, ao que Psy responde de forma desdenhosa que ninguém jamais a amaria. De repente, Psy recebe uma ligação informando que seu computador foi hackeado e a música Breath vazou online. No dia seguinte, Lin confronta Psy, dizendo que sabe que a música vazou, mas o avisa para não culpar ninguém pelo que ele está prestes a fazer. No dia da peça, pouco antes de começar, Chan encontra uma garrafa que ela supõe ser água e a bebe, apenas para mais tarde perceber que é álcool. No final da peça, ela beija Psy no palco e desmaia logo depois. No dia seguinte, depois que ela acorda, Chan ouve que sua professora não está se sentindo bem, então ela decide visitá-la. Quando ela chega à casa de sua professora, ela encontra uma foto de sua professora com seus pais e percebe que sua professora tinha sido próxima deles. Sua professora então confessa que era amiga da mãe de Chan e que seu pai amava profundamente sua mãe. Ela traz um álbum de fotos, mostrando a Chan fotos de seus pais e compartilhando histórias sobre eles. A professora também promete ajudá-la a encontrar seu pai. Chan, emocionada, abraça sua professora e chora. Depois de sair, Chan liga para seu avô e pede a ele para lhe contar a verdade sobre o que aconteceu com seus pais. No entanto, ele responde que há algumas coisas que é melhor ela não saber. Frustrada, ela encerra a ligação. Naquela noite, Joe senta com Psy e pede a ele para ir com ele comprar um presente de aniversário para sua avó, e Psy concorda. Enquanto isso, Chan está em um café, vestida com seu visual natural. Enquanto Joe e Psy estão andando, Psy a avista no café e sugere que eles vão até lá e digam oi. Eles se aproximam da mesa dela e sentam com ela. Depois de um tempo, Psy sai, e mais tarde ele senta com Chang, dizendo a ela que ela o lembra de uma velha amiga. Ele esclarece que não era apenas uma amiga, e ela presume que ele está prestes a confessar que gosta dela. Mas em vez disso, ele diz que ela é como uma irmã para ele. No dia seguinte, durante o aniversário da avó de Joe, Chan aparece e brinca com as roupas deles. Nesse momento, Tang, uma amiga de infância de Psy e Joe, que é 2 anos mais velha, chega usando o mesmo vestido de Chan. Um acidente acontece e suco derrama em Tang, que acusa Chan de fazer isso de propósito. O irmão de Joe também começa a falar rudemente com ela. Então Psy, chateado, pega Chan e vai embora. Psy se oferece para levá-la a algum lugar divertido antes de voltar para o dormitório. Então eles vão jogar basquete. Chan acidentalmente acerta Psy no rosto com a bola e ele a mostra como jogar. Depois de jogar, Psy admite que raramente consegue ser ele mesmo, porque ele sempre tem que manter uma certa imagem na frente dos fãs, mas com ela, ele se sente livre para ser real. Nesse momento, eles ouvem um barulho e Psy a provoca, dizendo que pode ser um rato, o que a assusta. Então, ela pula nas costas dele. Eles então encontram um gato e ela diz a ele que o adotará. No dia seguinte, na aula, Chan esboça Psy, mas quando ele a vê, ele pega o caderno dela e examina os desenhos. Ela se preocupa que ele perceba que ela é quem os posta online e rapidamente afirma que está apenas copiando os desenhos. Mais tarde, a professora a chama ao escritório, onde seu avô está esperando. Ao vê-la, ele a repreende por sua aparência e roupa, dizendo que ela deve voltar para casa com ele. Ela faz um acordo com seu avô, dizendo que participará de um concurso de beleza universitário. Se ela perder, ela voltará com ele, mas se ela ganhar, ela poderá ficar. Seu avô concorda relutantemente. Chan vai se inscrever para o concurso, mas as pessoas a zombam. Quando ela entra na aula, seus colegas a aplaudem, encorajando a vencer. Chan pede a Psy para escrever uma música para ela apresentar no concurso, mas ele se recusa. Então ela conversa com Joe e diz a ele que tem um segredo para compartilhar. Mais tarde, quando Psy e Joe se encontram, Psy pergunta a Joe o que Chan lhe disse. Joe responde que ela pediu a ele para ajudá-la com o concurso, o que deixa Psy com ciúmes. Enquanto Joe toca a melodia dela, Psy aponta que Joe está tocando errado e assume a melodia ele mesmo.
No dia seguinte, Psy se junta a Chan e Joe para praticar, mas ele parece irritado. Enquanto eles estão ensaiando, alguém informa a Joe que, como presidente do conselho estudantil, é inadequado para ele ajudar Chan, e os alunos reclamaram. Joe diz a Chan que outra pessoa pode ser capaz de ajudá-la, então ela vai até Psy e pede ajuda. Psy se recusa, mas secretamente espera que ela o implore. Desapontada, ela sai. No dia do concurso, Chan se surpreende ao ver Psy ajudando-a, tocando junto com ela. Depois que eles terminam, ele fica ao lado dela e diz que ela está linda. Embora ela se apresente excelentemente, ela não vence, e ela percebe Psy e Sun trocando olhares. Chan fica chateada quando percebe que seu avô havia interferido em sua perda. No dia seguinte, Chan arruma suas coisas para voltar para casa, mas seu avô envia uma mensagem, dizendo que ela realmente venceu e pode ficar na faculdade. Mais tarde, Chan descobre que há uma viagem escolar obrigatória de 2 dias no fim de semana, mas ela tem uma sessão de fotos agendada. Enquanto fala ao telefone baixinho, Psy tenta ouvir, mas não consegue entender o que ela está dizendo. Ela pergunta à professora se pode faltar à viagem, mas seu pedido é negado. Após sua sessão de fotos, Psy oferece uma carona para a viagem, então ela chega com ele. Quando eles chegam, Psy pergunta sobre Chan, e ele é informado de que ela está atrasada devido ao trabalho e se juntará em breve. Preocupado, Psy diz que irá procurá-la. Chan muda sua aparência para se parecer com Chan e encontra-se com Psy, embora sua perna esteja doendo. Quando Psy pergunta o que aconteceu, ela diz a ele que torceu o tornozelo. Psy diz a ela que a apresentará a Chang. Quando eles vão procurar, ela já saiu para uma caminhada. Psy decide ir encontrá-la, sem saber que Chan está alternando entre suas duas personas. Joe a segue e diz a ela que sabe de tudo. Ela explica que veio para a faculdade para procurar informações sobre seu pai, e Joe promete ajudar. Mais tarde, de volta com Psy e os outros, Psy pergunta sobre Chen, e Joe diz a ele que ela está dormindo e não deve ser perturbada. Os alunos então se reúnem para assistir aos meteoros. Chan escorrega e cai pela encosta da montanha, e Joe tenta descer para resgatá-la. Quando eles voltam a si, Chan sente uma dor de cabeça, e Psy diz a ela que ela tem um pequeno galo. Ela então confessa que tem uma queda por ele, e Psy admite que também gosta dela. Ela pergunta a ele desde quando, e ele responde desde o início. Psy acrescenta que se sente confortável e pode ser ele mesmo perto dela, e que fica com muitos ciúmes sempre que a vê conversando com outros caras. Joe ouve isso, achando-a bonita, mas acreditando que não pode estar com ela. Assim que Psy está prestes a mencionar os sentimentos de Joe, Joe entra e interrompe a conversa. No dia seguinte, Joe diz a Psy que Chang havia saído cedo por se sentir mal. Psy então pergunta a Chang por que ela não veio para a faculdade, e ela explica que está muito doente para comparecer. Psy se oferece para visitar o dormitório dela, mas ela diz a ele que é proibido para rapazes. Determinado, Psy se disfarça de garota e se esgueira para o dormitório dela, onde ele percebe o galo na cabeça dela. Ele pergunta a ela como aconteceu e ela diz que bateu a cabeça enquanto dormia. Nesse momento, outra garota entra e vê um rapaz no quarto, sem perceber que é Psy. Ela começa a gritar, fazendo com que todo o dormitório o persiga, embora não consigam pegá-lo. No dia seguinte, a notícia se espalha pela faculdade de que havia um pervertido vestido de garota no dormitório feminino. Mais tarde, Chun é chamada ao escritório da professora, onde sua professora a informa que seu pai faleceu no mesmo acidente que tirou a vida de sua mãe enquanto eles tentavam escapar. De coração partido, Chun liga para seu avô e diz a ele que descobriu a morte de seu pai. Seu avô admite que escondeu dela para o bem dela, mas ela permanece chateada e sai chorando. Os amigos de Chun a procuram e, quando a encontram, ela compartilha o que aprendeu, dizendo que não há mais razão para ela ficar na faculdade. Psy a incentiva a ficar, lembrando-a de que ela não está sozinha. Mais tarde, eles dão a ela arquivos dos alunos para organizar, mas Joe intervém e diz que fará por ela. Enquanto examina os arquivos, Joe percebe que o aniversário dela é no dia seguinte, então ele a surpreende com uma pequena celebração com os amigos. Joe então diz a todos para segui-lo para outra surpresa, pedindo que esperem, mas quando ele retorna, eles se foram. Sentados juntos, Chun começa a chorar, lembrando-se de seus pais, e Psy lhe dá o colar de sua mãe como presente de aniversário, pedindo que ela cuide bem dele.
Joe vê isso e se sente excluído, sentindo que está se tornando um extra em suas vidas. No dia seguinte, ela diz a ele que, desde que Chun entrou em suas vidas, Psy tem estado distante e a tem tratado mal. Então ela vai até Lin e diz a ele para ficar longe de Psy. Quando ela vê Chun usando o colar de Psy, ela o arranca, o que faz Chun cair das escadas, machucando o pescoço. No hospital, Psy descobre que Lin é o responsável pelo que aconteceu. Ele confronta Lin e eles entram em uma briga. Na confusão, um tanque de hélio é derrubado e quando Psy inspira uma grande quantidade de hélio, ele se sente mal e começa a relembrar o acidente. Ele corre para confrontar Lin novamente e Chun tenta protegê-lo. Eles acabam caindo juntos e Chun se machuca no processo. Ela pede a Psy para ajudá-la, mas ele ainda está em choque com o acidente e a deixa correndo. Mais tarde, Chun visita o hospital e encontra Lin. Quando ela descobre que Chun gosta de Lin, ela a envergonha mencionando que ela é pobre. Chun a repreende com raiva e a expulsa. Depois, Chun senta com Joe, que descobre que Psy não foi para casa desde o acidente. Joe pergunta a ela se algo estranho aconteceu, e ela fala sobre Psy inalando muito hélio, o que diminui os níveis de oxigênio. Joe liga os pontos e sugere que Psy pode estar se lembrando do acidente envolvendo a irmã de Shin Yulin, que morreu. Essa revelação os leva a procurá-lo. Eles encontram Psy no mesmo lugar onde haviam ido juntos antes. Chun senta no dormitório, relembrando aquele lugar, e eventualmente vai para lá onde encontra Psy. Ela pergunta por que ele não tem atendido suas ligações ou falado com ela. Ela declara que se não for importante para ele, ela irá embora. Assim que ela se vira para ir, Psy segura a mão dela, dizendo para ela ficar com ele. Ela pergunta por que ele a abandonou e fugiu em vez de ajudá-la. Psy se abre sobre a lembrança do acidente. Ele explica que, enquanto a levava para casa, ele estava em alta velocidade e, quando tentou parar, percebeu que os freios haviam falhado. Eles bateram na água e ela morreu. Ele implora para que ela fique com ele sempre, porque ele não quer perder alguém importante novamente. Mais tarde, Psy visita Chang no hospital e se desculpa. Lin, precisando usar o banheiro, pede ajuda a Psy e ele o auxilia. Então, Psy recebe uma ligação de seu empresário, que o informa sobre uma sessão de fotos comerciais na praia. Lin diz a Chang que eles vêm de mundos diferentes e não devem se aproximar. Psy tenta superar seu medo de água, mas luta. Chan se aproxima e diz a ele que o ajudará. Ela diz a ele que sempre que ele pensar em algo que ama, deve se concentrar nisso. Ela começa a ajudá-lo, fazendo com que os dois fiquem em uma fonte e dancem juntos. Para a próxima etapa, ela o leva a uma piscina. E para a etapa final, eles vão para a praia. Inicialmente, ele fica aterrorizado, mas quando ela cai na água, ele corre para salvá-la. Depois de tirá-la, ela desmaia. Quando ela recupera a consciência, ela se encontra no hospital com ele ao lado dela. Ele está extremamente preocupado com Chang e continua perguntando sobre ela. Seu empresário entra e o tranquiliza, dizendo que ela está bem e deixou uma mensagem para ele. Na nota, ela explica que seu avô estava doente, então ela teve que viajar. Sentindo-se sem importância, ela fica chateada e sai. Psy decide visitar um túmulo pela primeira vez e encontra Lin. Enquanto isso, Chang senta com seu avô e descobre que ele não estava realmente doente. Ele fez isso apenas para vê-la. Ela pede a ele para contar o que aconteceu com seus pais. Ele revela que desaprovava o casamento deles, então eles fugiram e voltaram para a cidade para se casar. Um acidente ocorreu pouco depois de ela nascer, levando à morte imediata de sua mãe. Seu pai caiu de uma ênfase em um penhasco e eles nunca conseguiram encontrar seu corpo. Psy liga para ela, dizendo que está a caminho e pede o endereço dela para visitá-la. Seu avô atende e fornece as direções para a casa deles na aldeia, dizendo que ele mostrará a ela o verdadeiro rosto de Psy. Quando Psy chega, ela o cumprimenta calorosamente. No entanto, enquanto estão na casa dela, o telhado desaba, levando seu avô a pedir a Psy para consertá-lo. Na faculdade, Shang carrega muitas coisas, e Lin tenta ajudá-la, mas ela o ignora e se afasta, o que o frustra. Seu avô leva Psy para um terreno para plantar algumas culturas e diz a Chang para preparar o jantar enquanto eles estão fora. Quando eles retornam, eles veem fumaça saindo da casa, fazendo-os pensar que há um incêndio, mas ela os assegura que terminou de cozinhar. Sua amiga chega, vestida com roupas tradicionais da vila, e se apresenta a Psy como sua amiga íntima. Shang fica surpresa e diz a ela que seu avô a pediu para se vestir assim. Eles se sentam para comer, mas a comida parece pouco apetitosa.
Quando Psy aprova, ele insiste que realmente tem um gosto bom. Vemos Nai tentando se aproximar de Psy, o que irrita Chang. Mais tarde, eles vão dar uma caminhada e ele a lembra de cuidar de sua amiga. Então, eles encontram um avião de papel e o soltam, deixando-a feliz. Ela compartilha que, quando criança, costumava soltar aviões de papel com sua mãe e pai, e essa é a única memória que ela tem deles. Psy então diz a ela que ela é muito preciosa para ele e que ele teme perdê-la. Ele admite que tem sentimentos por ela, deixando Chang confusa e sem saber como responder. Quando ele está prestes a beijá-la, ela os interrompe e se afasta. Enquanto estão andando, ela menciona que tentou se aproximar de Psy para determinar se ele é uma boa pessoa. Naquela noite, Psy e Chang sentam juntos, e ele expressa que não sabia como responder a ela sobre seus sentimentos por ela. Ela diz a ele que precisa de um tempo para pensar e que voltará a ele. No dia seguinte, Chang acorda e encontra Psy consertando a eletricidade. Ele então a informa que precisa ir para a Coreia do Sul para seu álbum. Mais tarde, quando seu avô acorda, ele diz a ela que quer saber a verdade sobre Psy e Chang. No dia seguinte, Chang vai para a faculdade e espera por Chang. Lin se aproxima dela e menciona que reservou um lugar em um restaurante para eles comerem. Ela recusa a oferta, mas quando Chang chega e diz que está com fome, eles concordam em ir com Lin. Quando Chang vai ao banheiro no restaurante, Lin a segue e revela que sabe que ela é neta de um empresário. Ele a ameaça, dizendo que se ela não ficar longe de Psy, ele exporá tudo à mídia, destruindo a carreira de Psy. Quando ela pergunta por que ele está fazendo isso, ele afirma que Psy não merece o amor dela. Depois que Psy retorna de sua viagem e visita a faculdade, ele sente que Chang o está ignorando. Ele pergunta por quê e ela explica que precisava de tempo para pensar nas coisas antes de lhe dar uma resposta. Isso deixa Psy feliz, mas ela esclarece que acredita que é melhor para eles serem apenas amigos. Psy sai e ela acaba chorando. No dia seguinte, na aula, Psy diz a ela que alguém lançou a mesma música que ele recentemente, e as pessoas o estão acusando de roubar a melodia. Vemos Psy em um show e Chang comparece para apoiá-lo. Depois do show, ele vai para casa e considera ligar para Chang, mas hesita. A imprensa então se aproxima do empresário de Psy e menciona que provarão a inocência de Psy em 3 dias, e Psy está prestes a lançar uma nova música. Chang descobre onde a música foi lançada, que é perto da universidade. Ela pede a Joe para ir com ela investigar. Eles vão a um café, agindo como detetives, e solicitam uma lista de clientes. Eles encontram o nome de Lin na lista. Chang confronta Lin, dizendo que sabe que ele estava por trás de tudo isso. Ele admite que ela está certa, mas afirma que ela não tem nenhuma prova. Ela afirma que encontrará evidências e revelará a verdade. Ela vai até Lin e diz que sabe que eles roubaram a música e que seria melhor se eles confessassem e expressassem remorso. Lin a deixa e vai embora. O pai de Psy descobre o que aconteceu e vai conversar com ele, dizendo que aprecia seu talento e que ele não deve deixar essa situação o abater. Ele diz a Psy que para escrever uma música, ele deve pensar no que mais ama e se importa, então lhe dá um presente. Quando os 3 dias se passam, os repórteres se reúnem, esperando ansiosamente pela nova música de Psy. Psy chega atrasado à coletiva de imprensa e seu pai e amigos estão assistindo a transmissão ansiosamente. Psy finalmente entra e diz a todos que escreveu a música para uma pessoa especial em sua vida. Ele executa a música e todos a amam, expondo quem realmente roubou a melodia. Depois ele diz a Chang que a música era para ela. Quando Psy descobre que Lin foi atacado por fãs, ele vai protegê-lo, cobrindo seu rosto para que ninguém o reconheça. Lin pergunta por que ele está fazendo isso e Psy diz que é porque eles são como irmãos. Eles se apoiam e Chang os vê. No dia seguinte, com a aproximação dos exames, todos os alunos se reúnem na biblioteca. Chang e Psy fazem planos para se encontrarem naquela noite. Ela então vê Psy estudando na biblioteca e senta-se ao lado dele, e eles estudam juntos. Mais tarde, ela diz a Joe que quer confessar seus sentimentos a Psy, mas ainda não revelou sua verdadeira identidade. Joe a aconselha a contar a verdade, avisando que se Psy descobrir que ela mentiu, ele ficará profundamente magoado. Chang bebe até mal conseguir ficar em pé, e enquanto Joe a ajuda a sair do bar, alguém tira uma foto deles juntos. No dia seguinte, ela vai à biblioteca, onde Psy a vê e pede que ela fique. Ela começa a chorar, então ele enxuga suas lágrimas e pede desculpas por tudo que fez.
Enquanto Joe e Chang estão andando, Joe confessa que costumava amá-la. Mas quando ele percebeu que ela amava Psy, ele aceitou e controlou seus sentimentos. Ele diz a ela que eles podem ser como irmãos e amigos, então a abraça. Psy os ouve e a acusa de mentir, pensando que ela e Joe o enganaram. Chang tenta explicar que ela e Joe se encontraram para que ela pudesse perguntar a ele como contar a verdade a Psy. Psy responde sarcasticamente: "É por isso que vocês se abraçaram?", mostrando a ela a foto que ele tem como prova. Ele diz a ela que eles mentiram para ele e vai embora. Chang está prestes a segui-lo, mas Joe a impede. Quando ela retorna ao dormitório, Chang revela sua verdadeira identidade. Chang diz a ela que entende e que ela deve ter seus motivos para tudo. No dia seguinte, Chang vai para a aula e a provoca, empurrando-a para admitir que ela se aproximou de Psy por dinheiro e que ele pertencerá a ela. Chang secretamente grava toda a confissão. No dia seguinte, após o exame, Chang tenta falar com Psy, mas nesse momento, Chang toca a gravação nos alto-falantes da faculdade. Psy se sente magoado, diz que a amava e vai embora. Joe segue Psy e explica que ele amava Chang, mas uma vez que percebeu que ela era Chang, ele controlou seus sentimentos porque nunca trairia seu amigo. Joe diz a Psy que eles são como irmãos, mas Psy o soca, dizendo que ele não tem um irmão assim, e vai embora. Mais tarde, Chang recebe um e-mail na conta onde ela posta suas ilustrações de Psy. O e-mail é do empresário de Psy, pedindo a ela para criar um desenho animado para o novo álbum de Psy. Chang se preocupa que se Psy descobrir que ela tem uma terceira identidade, ele ficará muito chateado. Ela decide se encontrar com o empresário de Psy, usando uma máscara para evitar ser reconhecida. Psy percebe o colar que ela está usando e percebe que é Chang. Ele remove a máscara dela com raiva e pergunta quantas personalidades ela realmente tem. Ela diz a ele que iria explicar tudo, mas que ele não lhe deu chance de falar. Eles vão a uma reunião de imprensa, onde ela revela que é sua assistente, sua maior fã e a artista por trás das ilustrações. De volta à faculdade, os amigos de Lin a zombam, e Lin a defende, chegando a brigar por isso. Ele então encontra Chang, que está chorando, e a conforta, dizendo que eles são amigos e que ele a protegerá se alguém a incomodar. No dia seguinte na aula, a professora parabeniza Psy por melhorar suas notas e pede que ele agradeça a Chang por ajudá-lo. Então, os colegas de Chang contam a ela sobre uma lenda. Se alguém se posicionar ao lado do relógio da faculdade, confessar seus verdadeiros sentimentos e falar de coração, seu desejo se tornará realidade. Ele vai e diz a ele que prometeu não amar a garota que Psy ama. Ele explica tudo e eles se reconciliam. Mais tarde, ela vai à torre do relógio e deseja poder voltar no tempo. Nesse momento, ela ouve alguém dizer que ela deveria ficar trancada na sala para sempre. Ela se assusta, mas acaba sendo Psy, que lhe diz que a ama, seja ela Tim ou Chang, e a beija. Quando Psy chega em casa, ele conversa com Tim, mas então sua amiga Ting liga, dizendo que está de férias e que eles estão planejando uma viagem à praia no final da semana com todo o grupo. Ela o convida a participar, tendo coordenado secretamente isso com Xin Yao. Psy concorda, e todos partem para a viagem, apenas para se surpreenderem ao ver Chang com eles. Eles decidem jogar vôlei com o time dividido. Durante o jogo, Psy acidentalmente atinge a bola em Chang, que sente ciúmes. As garotas então concordam em atingir Psy com a bola, conseguindo acertá-lo várias vezes. Ele rapidamente percebe que elas estão fazendo isso de propósito, para o jogo, e leva Chang para sair juntos. Mais tarde naquela noite, Chang brinca dizendo que precisam puni-lo por perder o jogo, e a punição é que ele deve ser seu namorado. Eles confessam seus sentimentos aos amigos. Mais tarde, enquanto ela está sozinha em seu quarto, ela não atende quando Ting liga ou abre a porta. Psy e os outros vêm ao quarto dela, arrombam e a encontram tentando suicídio. Eles a levam às pressas para o hospital. No dia seguinte, o avô de Chan liga para dizer que não está se sentindo bem. Ela o assegura que pegará o primeiro U para vê-lo, diz a Psy e parte em sua jornada. Ela diz a ele que Tim tentou suicídio por causa dele e que ele não iria querer que ela morresse, já que sua família só tem ela. Kai responde, dizendo que ama Chan e não pode amar mais ninguém. Mais tarde, quando Kai retorna para casa, ele recebe uma ligação pedindo para ele ir ao hospital. Quando ele chega, descobre que Tim tentou cometer suicídio novamente. Ela lhe entrega uma carta dela, e a mãe de Tim diz que, embora não o culpassem após a morte dela, ela não aguenta perder a filha também.
O médico sai e diz a eles que conseguiram salvá-la desta vez, mas será difícil se houver uma próxima vez. A mãe de Tim diz a Sai que ele não pode deixá-la novamente e que ele deve marcar uma data para vir e fazer uma proposta formal. Enquanto isso, na casa de Shen, um médico a informa que a saúde de seu avô piorou e que ele não consegue mais lidar com o estresse do trabalho. Shen diz ao avô que assumirá o controle dos negócios. Ela está no escritório conversando com Sai, que lhe diz que o relacionamento deles está machucando as pessoas ao redor e que eles precisam se separar. Ela concorda e desliga, deixando Sai em lágrimas. Quando Tim recupera a consciência, ela encontra Sai ao lado dela e o abraça, dizendo que enquanto ele estiver com ela, ela não se machucará. Shan sonha que Sai se casou com outra pessoa e ela acorda assustada. Ela vê uma mensagem de Sai, pedindo desculpas pelo dano que causou a todos ao seu redor e pedindo seu perdão. John vai ver Sai e lhe entrega um convite de casamento. Ele diz a Sai que ele não deveria se casar com ela se não a amar de verdade e que ele está prejudicando Chan. Sai responde que já machucou a família de Chan uma vez e não quer causar mais dor a eles. Em uma coletiva de imprensa para seu novo álbum, para o qual Chan desenhou a capa, um jornalista pergunta a Psy sobre Chan, e ele diz nervosamente que trabalhar com ela foi bom. Enquanto isso, Tim está escolhendo um vestido de noiva. Psy então liga para Chan, pede desculpas e diz que não aguenta que ela se machuque por causa dele. Ele diz a ela que decidiu prosseguir com o noivado. Chan responde, dizendo para ele parar de pedir desculpas para não parecer incerto sobre sua decisão. Ele diz a ela que fez sua escolha e agora tem que cuidar dela. Eles se despedem, desligam e ambos começam a chorar. Psy então sai para caminhar, visitando o lugar onde a conheceu pela primeira vez. Enquanto ele se move, memórias do tempo deles juntos inundam sua mente. No dia seguinte, o avô de Chan fala com ela, dizendo que ele apoia qualquer decisão que ela tome, não querendo repetir os erros que cometeu com a mãe dela. O dia do casamento chega, e quando Tim entra na igreja, ela anuncia que Psy é seu noivo. Ela pega um cartão do álbum dele, que lhe dá o direito de segurar a mão dele por 5 segundos. Depois que o tempo passa, Chan brinca dizendo que ela tem muitos mais desses cartões e então os joga ao redor dela. Psy, no entanto, se manifesta, declarando que ama Chen e não pode continuar mentindo para si mesmo, Tim ou outros. Psy pega Chan pela mão e eles fogem juntos. Tim fica em choque, e mais tarde John diz a ela para não se sentir de coração partido por alguém que não a ama e a assegura que ela encontrará outra pessoa que realmente se importe com ela. Enquanto isso, Chan decide criar um livro sobre Psy, documentando suas palavras e pensamentos. Vemos Lin e Chan voltando de seu primeiro encontro no cinema e no dia seguinte na faculdade. 2 garotas zombam de Chan. Lin as ouve e intervém, defendendo-a. Mais tarde, ele a encontra na biblioteca, admite que cometeu muitos erros e, segurando a mão dela, pergunta se ela será sua namorada. Ela concorda. No primeiro dia do novo ano letivo, Chan decide ir com seu visual natural. Todos na faculdade a admiram e Psy a vê sentindo uma pontada de ciúmes. Sem perceber, ele começa a falar alto, chamando a atenção de toda a turma. Quando eles estão no campo mais tarde, uma multidão se reúne em torno de Psy, mas ele percebe que eles estão lá para dar presentes para Chan, pedindo que ele os entregue. Ele também percebe um grande grupo de fãs em torno de Chan, então ele entrega as flores que tem e vai embora. Psy então pede a Chen para voltar a usar seus óculos e se vestir como antes. No dia seguinte, ela concorda e retoma seu antigo visual. Enquanto eles caminham juntos, alguém a olha de forma estranha, o que a incomoda ao perceber que a acha um pouco atraente em seu estilo natural. Para animá-la, Psy também coloca óculos, brincando que agora ninguém mais o reconhecerá. Eles vão ao cinema e assistem a um filme de terror. Ela diz a ele: "Se você estiver com medo, apenas me abrace e eu o protegerei." Mas no momento em que o filme começa, é Chan quem se agarra firmemente a Psy. Mais tarde naquela noite, eles descobrem que há rumores sobre Chan se aproximando de Psy apenas por sua aparência. Chan, determinada, diz que vai provar a si mesma. No dia seguinte, Chan começa a trabalhar como instrutora de taekwondo para crianças, mas ela não consegue mantê-lo sob controle, então ela desiste. Ela então tenta trabalhar como instrutora de balé, mas também não tem sucesso. Ela senta com Psy, sentindo-se derrotada, e diz que falhou. Mais tarde, Lin visita Chan em seu local de trabalho
e diz que ela não precisa trabalhar e brinca que ele até comprou algo para ela, o que a irrita. Ele esclarece que está apenas brincando e entrega a ela o livro de arte de seu pai, sugerindo que ela provavelmente herdou seu talento. Inspirada, Chan decide seguir a arte como seu objetivo. Ela então se candidata a um emprego como ilustradora em uma empresa. 6 meses depois, o empresário de Psy diz a ele que ele teve a oportunidade de ir para o ZEZA para trabalhar em um álbum e que Chan possivelmente poderia se juntar a ele. Psy se encontra com Chan, mas não menciona sua notícia. Mais tarde, enquanto estão sentados com John, a imprensa chega e pergunta a Psy sobre seus possíveis planos de viagem. Ele pede para que não espalhem rumores, já que nada está confirmado ainda. No dia seguinte, Chan recebe uma oferta para trabalhar para uma empresa no Japão, mas recusa porque não quer ficar longe de Psy, dizendo que pode ilustrar de qualquer lugar. Psy então finalmente diz a ela que sua empresa quer enviá-lo para o ZA, embora ele ainda esteja pensando nisso. Magoada por ele não ter contado antes e por ela ter descoberto pelas notícias, ela fica chateada e vai embora. Ela mais tarde envia uma mensagem de voz, dizendo que não está brava e o encoraja a ir e perseguir seus sonhos. Psy concorda com a viagem e encontra Chan, avisando que partirá em 2 dias. Ele a pede para ir com ele ao aeroporto, mas ela recusa, sugerindo que se despeçam ali. Ela o abraça apertado e vai embora. A caminho do aeroporto, Psy de repente decide não ir e volta para encontrá-la. Enquanto isso, Chan vai ao aeroporto para se despedir, mas não o encontrando lá, presume que ele partiu. Mais tarde, ela retorna à faculdade e encontra Psy esperando por ela, cantando para ela. A série termina com Chan em um relacionamento feliz com Psy. Lin se tornou mais sociável e se dá melhor com os outros. John conhece uma nova garota que lhe chama a atenção. Enquanto isso, Chin e seu marido deram as boas-vindas a uma menina, e Chan lança seu primeiro livro de quadrinhos ilustrado.